Beleza, então, gente. Então, na aula da semana passada, que não foi semana passada, foi semana retrasada, a gente estava fazendo lá uma discussão sobre o contexto histórico da utilização do comando numérico computadorizado. Então, a gente fez essa contextualização ali, e aí teve o Simproin, né, no qual a gente não teve aula. E a aula dessa semana, então, a gente vai falar um pouco mais sobre automatização e monitoramento da usinagem. Eu vou só fechar a janela aqui por conta do barulho, só um minutinho. Então, a gente ainda não está discutindo, de fato, como fazer lá a programação da máquina CNC, né? Mas muito mais, eu vejo importante do que a gente entender as linhas de código, a gente vai aproveitar essa disciplina aqui para entender um pouco da contextualização do porquê do CNC. Por que o CNC é utilizado? Por que é importante que a gente tenha por que a gente está utilizando o CNC? O que justifica colocar o CNC no chão de fábrica, por exemplo? Ele é mais caro, ele, de certa forma, precisa de um conhecimento melhor para poder operar o CNC, mas o que justifica, qual o motivo que as empresas investem dinheiro numa máquina desse tipo? Então, além disso, a gente também vai aprender a fazer uma programação básica nele. Provavelmente a gente deve começar isso na próxima aula, se a gente conseguir terminar essa aula hoje. É uma aula, tem bastante conteúdo, talvez, dependendo como eu sentir aí, como vocês estiverem entendendo os conteúdos, a gente pode também reduzir um pouco a velocidade e não tem problema em relação a isso. Então, gostaria, né, que se vocês pudessem, né, participar da aula, vocês sabem que o feedback é sempre bastante importante. Então, a gente falou um pouco sobre a evolução da automatização dos tornos mecânicos, né? Então, o torno mecânico sendo lá o equipamento mais clássico de utilização do CNC, ou o primeiro, no que se pensou, nossa, vale a pena a gente automatizar esse tipo de equipamento aqui, vale a pena a gente diminuir o tempo de processamento dessa máquina, vale a pena a gente reduzir os desperdícios que existem nessa máquina aqui. Então, na aula passada a gente discutiu um pouco sobre isso. Então, começou lá com um torno bem básico, né, na parte lá da Revolução Industrial, e com o crescimento da indústria automobilística na década de 30, ali 40. Então, tem a ver com o capitalismo também, obviamente, né? De nada adianta se produzir carros se ninguém pode comprar um veículo. Então, para comprar esses veículos, era necessário reduzir o custo da fabricação dele, reduzir o custo da mão de obra, reduzir o custo das matérias-primas, etc. E, querendo ou não, tudo isso está interconectado. Então, por isso que foi sendo criado tornos mais robustos, aquele torno revólver, que tem diversas ferramentas nele, o torno automático multifuso e, por fim, o torno CNC. É claro que há discussão aqui de quando que a gente utiliza um torno CNC e quando que a gente utiliza um torno convencional. A discussão também, eu não consigo dar uma resposta simples para vocês, do tipo, de acordo com esses parâmetros, um torno CNC se justifica. Vai variar de empresa para empresa, vai variar de organização e de particularidade de uma organização para outra. Mas vamos ver um pouco sobre como é que funciona essa parte de controle da movimentação do torno e também depois a gente vai ver alguns aspectos mais da produtividade. Então, o sistema de CNC, eles trabalham lá com uma malha fechada. E vocês vão entender mais do que eu sobre isso, né? Então, há necessidade de se realimentar a malha com informações de posição, velocidade ou equivalentes. Então, é um sistema desse tipo aqui. Então, como eu falei, vocês, com certeza, na engenharia elétrica, devem ver esse tipo de sistema de malha fechada. Eu tive uma disciplina que foi de sistemas de medição, no qual a gente trabalhou um pouco sobre isso aqui, mas ainda assim foi de uma forma muito sucinta, né? Mas como é que funciona? Então, se eu tenho lá um fuso de uma máquina dessa, no qual eu tenho uma movimentação da mesa, a mesa tem que saber a sua localização espacial e ela tem que saber como que ela se movimenta em relação ao que ela está produzindo. Então, é por isso que se existe um sistema de medição de velocidade. Esse sistema de medição de velocidade vai lá, os dados de entrada vão passar lá por um circuito amplificador, um tradutor de sinal, que vai, por sua vez, para o acionamento desse tipo de equipamento. E depois existe um outro sistema de medição de posição, então tem um sistema de medição de velocidade e um sistema de medição de posição, em que eu também tenho um circuito lá referenciado com um amplificador de sinais para que tudo isso vá para o tradutor e ele faça o controle desse tipo de equipamento.
Então, notem que ele é um equipamento que ele, além de atuar na fabricação da peça, ele tem que se auto-medir, né? Para que ele possa se autolocalizar e saber no espaço geométrico e espacial aonde que as ferramentas, aonde que cada elemento desse tipo de máquina está localizado. Então, se faz, como é que se faz isso? Com sensores, com circuitos elétricos, eletrônicos, de comando e de controle desse tipo de equipamento. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse sentido na graduação, gente? Não chegaram? Chegaram? Sistemas de controle, professor? Controle, aham. Sim. Ah, legal. Eu confesso que na mecânica a gente vê isso de forma muito mais básica e muito mais sucinta, né? Então, a gente teve lá duas disciplinas que tinha, uma era sistemas de controle e outra era sistemas de medição. Enfim, para mim é muito mais complicado esse tipo de sistema, de projetar um sistema desse, né? Mas, enfim, tive na graduação, faz parte da formação, né? Assim como para vocês faz parte entender a aplicação desse tipo de sistema num sistema mecânico ou pode se chamar eletromecânico. Então, as informações, elas são todas controladas por um computador, no caso do CNC, mesmo sendo não um computador tradicional como a gente tem, mas um sistema de computação, né? Então, tem algumas informações primárias que faz lá o controle dos movimentos principais das máquinas. Então, faz a rotação da árvore, faz o movimento das ferramentas, faz o incremento e sincronismo dos eixos de movimentação, as acelerações e as velocidades de avanço e de recuo. E tem lá um sistema já secundário, que é o controle de sistemas auxiliares. Então, num torno desse, a gente tem sistemas auxiliares, que é o sistema de refrigeração, trocar a ferramenta, transporte de cavacos, pressão na linha de ar comprimido, fluido hidráulico, vácuo, assim sucessivamente. Então, é a composição desses sistemas e desses subsistemas, na verdade, que vão fazer com que o meu torno funcione, ou minha máquina CNC, seja qual for ela, funcione. Então, eu posso ter um sistema primário que vai girar a minha árvore, vai movimentar a ferramenta em relação à peça, com certeza. Mas eu tenho que ter uma refrigeração secundária. Então, são esses sistemas auxiliares e é a composição deles que faz com que tudo funcione. No caso aqui de uma máquina de usinagem CNC, né? E aqui a gente pode ver algumas comparações entre o torno convencional e o torno CNC. Então, aqui a gente já começa a ver algumas das aplicações do porquê utilizar um torno CNC. Então, quando a gente pensa aqui em parâmetros, então vamos ver os parâmetros convencional versus CNC. Então, velocidade da minha árvore, 3.600 RPMs no torno convencional, mais de 10.000 RPMs no torno CNC. Com um incremento aí, com esse aumento da rotação, eu tenho uma diminuição do meu tempo de ciclo da minha máquina, eu posso ter um acabamento superficial melhor, eu posso conseguir usinar materiais de difícil usinabilidade no torno convencional, numa rotação muito baixa. Então, só esse aumento da velocidade da árvore já leva a uma melhoria no meu processo produtivo. É claro que de nada adianta eu ter uma máquina muito rápida se eu não consigo garantir a precisão do que eu estou fazendo ali, né? Então, é por isso que isso daqui está atrelado a outros subsistemas, como a gente vai ver aqui na sequência. Por exemplo, velocidade de avanço, então, no torno convencional, ela é baixa, porque ela é feita na mão, então a pessoa lá vai girando as partes ali do torno para fazer o avanço da ferramenta na peça. O CNC, não. O CNC é um sistema elétrico, é um motor elétrico que faz isso. Então, é extremamente rápido. A potência da árvore, então, qual que é o torque que eu consigo na usinagem? Num torno convencional é mais baixo, num torno CNC é muito mais alto. Então, eu consigo remover mais material, eu consigo ter uma profundidade de usinagem maior num torno CNC. Isso vai fazer com que, de novo, o meu tempo de processamento reduza. É claro que isso pode prejudicar na qualidade superficial da minha máquina, da minha peça, né? Mas depois existem outros passes que se faz, existem passes que se faz para retirar muito material, existem outros passes que se faz para acabamento superficial da peça. Velocidades contínuas, então, torno convencional, eu não consigo ter uma velocidade. Aqui pode-se discutir um pouco de talvez não seja bem assim, tem algumas velocidades que podem ser mais contínuas no convencional, mas via de regra a gente usa essa denominação. Então, no CNC, sim, qualquer velocidade que vai acontecer ali, ela é contínua. Então, na minha ferramenta, ela está sempre na mesma velocidade. Eu consigo garantir isso, porque não é uma pessoa girando um fuso, é um motor elétrico que faz isso.
Exatidão de posicionamento, então o torno convencional é baixo, então lá 0,05 micrometros, e é alta no torno CNC. É claro que se eu estou usando uma peça que não precisa de uma exatidão de posicionamento assim tão alta, talvez não justifique utilizar um CNC. Então aqui já é uma aplicação mais restrita, no qual eu preciso de uma qualidade superficial boa. Então a gente pode pensar em indústria aeronáutica, indústria aeroespacial, assim sucessivamente. Flexibilidade é mais baixa no convencional, mais alta no CNC, principalmente numa máquina CNC multifusos, em que eu consigo fresar, planar, tornear em tudo numa máquina só, então eu consigo fazer muita coisa, uma complexidade de peças muito maior também. Integração de sistemas de manufatura, então no convencional, tradicionalmente, a gente diz que a gente não consegue. E aqui é o ponto importante. Porque isso aqui está relacionado com a abordagem Lean, no qual a gente conversou na segunda-feira sobre a abordagem Lean. E a gente vai ver um pouco sobre isso nessa aula. Mas quando a gente está falando isso, tradicionalmente, quando a gente monta células de manufatura, que é uma das coisas da abordagem Lean, a gente precisa de máquinas que, primeiro, elas possuem um tempo de ciclos similares. Então, se leva 40 segundos ou 1 minuto para produzir uma peça num torno, e depois essa peça ela é fresada, então ela é primeiro torneada e depois fresada, a fresa tem que ter um tempo de ciclo similar ao torno, para eu conseguir montar uma célula de manufatura. E no torno convencional é difícil fazer isso, porque primeiro que tem uma pessoa torneando a peça. No torno CNC, eu carrego a máquina, eu aperto um botão, o CNC vai usinar aquela peça, quando estiver pronta, eu descarrego aquela peça e ela passa para o meu próximo processo produtivo. Então, é muito fácil fazer isso no torno CNC. No convencional, não é que eu carrego a máquina. Eu carrego a máquina, mas tem um operador usinando essa peça. CNC é diferente. E isso aqui está, vamos dizer assim, na abordagem Lean, é muito interessante. Quer dizer, então, que eu não posso usar torno convencional numa célula de manufatura ou numa abordagem Lean? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que é mais fácil com o torno CNC. Dependência do operador, então eu preciso... aqui, dependência do operador é no sentido de carregar e descarregar a máquina, tal, tudo mais. No CNC eu tenho uma maior dependência do operador, então ele precisa lá carregar, ele precisa apertar o botão, ele precisa fazer a programação, assim sucessivamente. E aqui, então, vamos entrar um pouco sobre linhas, células de manufatura. A gente vai explorar isso aqui mais na próxima, não sei se na próxima, mas talvez na outra segunda-feira, quando a gente for avançar um pouco mais na discussão sobre a abordagem Lean. Mas aí eu trouxe aqui porque faz parte, está tudo integrado, é tudo mesmo, meio que faz parte do processo produtivo. Então, se eu estou falando de Lean, estou falando de máquinas, estou falando de... assim sucessivamente, né? Gente, alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, linha célula de manufatura. Então, com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos produtivos, as indústrias começaram a utilizar o conceito de célula de manufatura da abordagem Lean. Então, o agrupamento de família de máquinas pode ser feito por semelhança, de forma, dimensão ou rota de processo ou qualquer combinação dessas. A formação das células de manufatura proporciona um efeito de produção em massa de pequenos e médios lotes. É uma técnica extremamente eficiente em processos produtivos que envolve grande variedade de produtos e ou na produção de pequenos lotes. Então, vamos entender. Quando veio lá o Ford, quando veio essa galera lá do começo da Revolução Industrial, da utilização de toda essa revolução aí dos carros e tudo mais, tinha uma frase até muito clássica, que tu podia escolher qualquer cor para um Ford modelo T, contanto que ele fosse preto. Ou seja, só existiam carros pretos quando saíram naquela época. Por que disso? Porque a produção ela era muito massificada. Então eu produzia um lote gigantesco do mesmo carro, tudo igualzinho, não mudava nada, nem a cor, nem a posição de banco, nem nada, coisa nenhuma modificava. Era tudo igual. E a partir do momento em que o consumo das pessoas foi mudando, então hoje em dia, quando se compra um carro, se tu for comprar um carro zero, tu consegue escolher a cor do carro, o tipo de banco que tu quer, o tipo de acabamento interno que tu quer, se tu quer com ar-condicionado ou sem, se tu quer com direção hidráulica ou sem, se tu quer maior conforto dentro dele ou menos conforto, se tu quer banco elétrico ou não quer banco elétrico. Então, com a customização, acabou modificando um pouco isso.
Então, houve a necessidade de otimização do processo produtivo para poder produzir peças mais customizadas. Então, são a produção de pequenos lotes, é isso que a gente chama. Então, quando eu peço lá um carro de um jeito que eu quero produzir, eu não sou a única pessoa do Brasil que vai pedir um carro com aquelas características. Vai ter mais carros com mais gente que pediu carros com aquelas características. Então, vai ser produzido um pequeno lote de um veículo, todos com a mesma característica, mas o lote é menor. E para eu conseguir fazer isso de forma otimizada, eu preciso utilizar esse conceito de célula de manufatura. Não só célula de manufatura, mas nos carros é muito comum a gente ver aquela linha de montagem de veículos, inclusive, né? Aquilo lá não é uma célula de manufatura, mas as células de manufatura é o que alimenta aquelas linhas de montagem. Vamos ver com calma como é que faz isso, a gente vai ver algumas imagens para que isso fique mais simples para a gente entender. Então, tem algumas vantagens dessas tecnologias de grupo, que é a padronização do projeto de peças e minimização da duplicação de projetos. O que isso significa? A gente, de novo, o exemplo do carro aqui é muito bom, porque o carro, ele, ano após ano, por exemplo, um HB20, ele mudou de um ano para outro, mas ele mudou mais a parte externa. O chassi do carro é o mesmo, o motor do carro é o mesmo, o sistema de direção é o mesmo, o sistema de motor, de potência, né, de eixo de transmissão, de embreagem, de freio, é tudo igual. Então, ele é um produto modular. E isso está relacionado com o Lean, com as células de manufatura. Porque eu tenho uma padronização dos meus padrões de projeto. Eu tenho uma padronização dos meus produtos. E eu consigo minimizar, então, uma duplicação de projeto. Eu consigo minimizar eu fazer um carro muito diferente de um ano para outro. Então, eu vou fazer um carro mais similar, porque se eu fizer um carro muito diferente, eu vou ter que remodelar todo o meu chão de fábrica. Então, isso é um problema. E isso acontece com todas as montadoras. Projetos de novas peças, então, podem ser feitos baseados em projetos anteriores. É o que a gente chama de projeto incremental. Então, a gente muda um pouco o design, muda alguma coisinha do interior, muda uma ou outra matriz lá para fabricar as peças e ponto. Não precisa reinventar todo meu processo produtivo. Quem faz muito bem isso é a Toyota, por isso que é muito rápido o processo de desenvolvimento de produtos deles. Os custos de fabricação, então, a gente consegue estimar de uma forma mais fácil e com uma maior exatidão. Deixa eu só verificar uma coisa. Plano de processo pode ser padronizados e programados de modo mais eficiente. As ordens de produção elas podem ser agrupadas. Tempos de preparação podem ser reduzidos. Então, isso aqui é muito importante. Na abordagem Lean, como a gente quer que o valor flua de forma contínua no meu processo produtivo, eu tenho que reduzir os meus tempos de preparação. É o tempo de setup de máquinas. A tendência é que cada vez se reduza mais esse tempo de setup. Porque imagina, se eu estou no meu processo produtivo, aí eu estou produzindo um carro preto. Aí agora eu quero produzir um carro vermelho. Ah, vamos trocar o tonel de tinta aqui. Então, para toda a linha de produção, começa a trocar o tonel de tinta, né, até entrar. Não, agora vamos produzir. Não é assim que funciona. O tonel... Aperta um botão e tu muda de uma cor para outra, de uma forma muito rápida, muito sucinta. Porque já foi feito fora do processo produtivo isso. Então, é assim que a gente começa a reduzir os custos de manufatura. Começa a otimizar o processo produtivo. E isso a gente tem que ter como visão da abordagem Lean para qualquer coisa que a gente faz. Então, se eu vou lá num cliente fazer por exemplo, algum serviço lá no meu cliente, eu tenho que garantir que eu levei todas as minhas ferramentas, por exemplo, para ir lá executar aquele serviço. Porque imagina, chega lá, e daí eu esqueci uma ferramenta, e tem que ir lá na fábrica, voltar até lá para fazer o serviço. Então, são pequenas coisas que a abordagem Lean otimiza, em que vamos ter um checklist do serviço que vai ser feito, é o serviço A. Quais são as ferramentas que eu preciso para executar aquele serviço? Faço um checklist, faço a conferência antes disso, das minhas ferramentas, depois vou lá no meu cliente e executo o serviço de forma otimizada. Ferramentas, dispositivo de fixação e máquinas podem ser compartilhados pela família de peças. Então, como a família ali de produtos é muito similar, numa célula de manufatura, é rápido eu precisar alterar uma ou outra ferramenta, uma ou outra coisa. Então, fica tudo muito mais rápido. O uso de CAD/CAM na integração de sistemas computacionais. Então, aqui a gente já está migrando para sistemas cada vez mais autoconscientes do que ele está fazendo, do serviço que está fazendo.
Redução do custo de material em processo e estoque, então ocorre pela redução do ciclo de fabricação, melhor resposta à demanda e a diminuição dos estoques intermediários combinados ao estoque final. Então, isso aqui é clássico da abordagem Lean. Redução de estoque, isso é Lean. Então, a gente tem que principalmente reduzir estoques intermediários entre a produção de produtos ali, né? Exemplos de família de peças. Então, por exemplo, essa daqui é uma família de peças que são todas muito similares. Então, os processos de fabricação para fazer todas essas peças aqui são muito similares. Então, se isso aqui é estampado, eu só preciso mudar uma matriz de estampagem para outra para produzir uma peça diferente. Então, fica muito mais fácil. Assim como essas peças aqui que são usinadas. Então, por exemplo, eu posso usar essa peça aqui para o meu sistema de embreagem, essa peça aqui para o meu sistema de freio, essa peça aqui lá em outra parte dentro do meu motor, isso aqui pode ser um eixo que prende numa roda. Então, é uma família de produtos que são muito similares. E aí eu consigo fazer a fabricação deles de forma muito eficiente numa célula de manufatura. Gente, alguém ficou com dúvida em relação a isso? Deixa eu ver que horas são. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza. Então, a gente migrou ao longo do tempo desse pensamento do Taylor e do Ford, que era um sistema de massificação da produção. Então, a padronização ela estava atrelada à massificação da produção. Todos os Ford modelo T que saíam tinham todos a mesma cor. Era uma coisa massificada. Então, se eu pensar num processo produtivo desses, isso aqui é muito comum, gente. Dentro das empresas, isso aqui é o que mais se vê. Colaboradores correndo de um lado para outro, levando cargas. Quando eu digo correndo, nem sempre no sentido literal, mas a carga de peças, por exemplo, passou por um processo produtivo, ela vai caminhar um monte até chegar no outro lado da empresa para passar pelo processo produtivo subsequente. Então, não existe nada alinhado aqui. Isso aqui não é uma célula de manufatura. São processos aleatórios que estão acontecendo no chão de fábrica. Não faz sentido eu colocar um torno CNC aqui, por exemplo, tendo em vista que o meu processo produtivo tem desperdícios gigantescos aqui. Então, vale mais a pena eu aplicar os conceitos da abordagem Lean para otimizar esse processo produtivo primeiro, para depois eu comprar uma máquina CNC, se for necessário, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem a tendência de sair de um processo produtivo desorganizado para criar uma célula de manufatura. Então, como é que funciona a célula de manufatura? Minha matéria-prima está entrando por esse carrinho, por esse carrinho aqui, ó. A minha peça vai ser manufaturada nessa máquina aqui. Depois que ela estiver pronta, esse operador aqui vai tirar a peça daqui e vai botar na segunda máquina. Vai apertar um botão. Quando ele carregou essa máquina, apertou um botão, essa máquina aqui está livre. Então, ele vai lá, vai pegar uma peça dessa máquina e vai carregar essa máquina aqui. A partir do momento que essa máquina terminou, como elas têm tempo de processamento muito similar, ele vai botar essa peça nessa máquina aqui. Vai botar essa peça da primeira máquina nessa segunda máquina, vai carregar uma nova peça aqui. E assim, sucessivamente, ele vai carregando a sua célula de manufatura, as máquinas. Então, são máquinas semi-automatizadas no qual o operador ele carrega a máquina, aperta um botão e ela processa sozinho a peça. Então, ele vai carregando e descarregando as máquinas. Chega um ponto, claro, quando a gente está em regime permanente, que esse operador está circulando dentro dessa célula de manufatura. Então, ele pega uma peça aqui, carrega aqui, aperta o botão, descarrega que estava aqui, põe aqui, aperta o botão, assim sucessivamente. Vem para cá, vai aqui e vai para o próximo processo produtivo. Por exemplo, para montagem lá na minha linha final. Gente, todo mundo entendeu esse conceito de célula de manufatura? Beleza? Ninguém tem dúvida, é isso? Beleza, gente. Fico feliz que vocês tenham entendido. Então, aqui já é um exemplo de uma célula de manufatura no qual a gente começa a utilizar algumas outras tecnologias. Então, eu posso ter lá uma esteira automática para fazer o recebimento do meu material, pode passar por um processo de prensa automático. Depois eu passo por uma outra máquina, uma fresadora, por exemplo, CNC, que vai fazer a usinagem dessa peça.
Então, essa fresadora, eu carrego ela, aperto um botão, ela usina. Depois lá uma máquina de medição por coordenadas, que também é uma máquina CNC, no qual eu coloco a peça, aperto um botão, a máquina vai lá e mede toda a peça e faço empacotamento e despacho. Posso utilizar algum tipo de braço robótico, alguma coisa nesse sentido. Ah, professor, quer dizer então que aqui está eliminando o operador. Não, o objetivo não é eliminar o operador. O objetivo é otimizar o processo produtivo. O objetivo é, se antes eu tinha 3 operadores fazendo esse processo e agora eu faço com um só, esses 2 operadores vão ser realocados dentro da empresa para que eu possa desenvolver um novo produto, desenvolver um novo processo de fabricação, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está sempre tentando otimizar os processos produtivos. E a máquina CNC, no caso aqui uma fresadora CNC, ela tem o seu papel dentro da célula de manufatura. Então, é isso que justifica a utilização desse tipo de equipamento. Como eu falei, isso aqui não é exclusivo de uma máquina fresadora ou de um torno CNC ou de uma máquina de medição por coordenadas. Não quer dizer que para ser Lean eu tenha que colocar isso de forma alguma. Mas, se eu colocar isso, eu vou ter ganhos melhores. Mas os ganhos, eles são pequenos, são ganhos... O maior ganho está na otimização e em arrumar o meu chão de fábrica, o meu chão de trabalho. Deixa eu só verificar uma coisa. Ah, legal. Ela vai traduzir. Então, com certeza, se eu otimizar lá, criar células de manufatura mesmo com tornos convencionais, eu vou ganhar mais do que se eu tiver um processo produtivo bagunçado e comprar uma máquina CNC. Então, a gente vai ver isso na próxima segunda-feira. Mas se eu pensar lá no meu tempo de processamento, então vamos pensar que a partir do momento que a minha peça chega até a hora que a minha peça sai do meu processo produtivo. Vamos pensar num carro. O carro leva 10 horas para ficar pronto. Aqui dentro dessas horas tem várias máquinas. Então tem o recebimento do material, tem o torno CNC, tem máquina de medir coordenadas, tem um torno convencional, assim sucessivamente. Se eu fizer uma análise do tempo, eu vou ver que existem diversos desperdícios aqui. E o ganho de uma máquina CNC, ele é pequeno. Então, por exemplo, se antes, num torno convencional, eu levava 5 minutos para usinar uma peça, numa fresadora CNC, eu posso levar 30 segundos. Mas, se meu carro leva 10 horas para ficar pronto, de 5 minutos para 30 segundos, mudou 4 minutos e meio. Não muda nada no tempo total de processamento desse carro aqui. E é uma máquina muito cara. A gente vai ver que vale mais a pena eu otimizar o meu processo produtivo, então reduzir estoques, processos intermediários, assim sucessivamente, do que, de fato, utilizar uma fresadora CNC, por exemplo. Mas, como eu falei, em alguns processos produtivos faz sentido. Então, aqui, em células de manufatura, a gente consegue otimizar isso de formas muito diferentes hoje em dia, né? Então, a gente consegue utilizar lá as tecnologias que as tecnologias da indústria 4.0. Então, é por isso que o CNC, que são esses comandos numéricos computadorizados, são importantes não só para uma máquina dessa, como para o processo produtivo como um todo. Então, eu consigo lá ter um processo automatizado todo com a utilização de computadores. Então, é por isso que é interessante a gente aprender esse tipo de conceito. E isso é o que a gente tem chamado lá de fábrica digital, né? A partir do momento que a gente começa a introduzir mais essas tecnologias no meu chão de fábrica, a minha fábrica vai ficando cada vez mais digital. Então, desenvolvimento e otimização de processo produtivo, projeto de fábrica e melhorias do meu sistema. Então, pode ser todo aqui feito através de simulação. Então, antes de eu ir lá e mudar o meu chão de fábrica, eu faço um gêmeo digital, que a gente chama de digital twin da minha fábrica, num simulador. E a minha fábrica está funcionando e o meu simulador funciona igual. Eu altero alguma coisa no simulador para ver como o sistema todo se comporta. Depois eu vou lá e implemento no chão de fábrica. Então, assim sucessivamente, né? Até a parte de desenvolvimento de produtos, teste de otimização. Imaginem, antigamente isso tudo era feito na mão, né? Hoje em dia eu consigo simular até crash test de um carro dentro de um computador. Então, eu consigo adquirir os parâmetros antes de fazer um teste real. E consigo expandir isso para outras coisas, né? Então, ferramentas, dispositivos de fixação, fazer análise ergonômica do meu processo produtivo, desenvolvimento de produtos, teste e otimização, assim sucessivamente, a montagem. Então, consigo cada vez mais otimizar o meu processo produtivo. E é isso que a gente chama lá da indústria 4.0, né, que é a digitalização do meu processo produtivo. Então, é isso que justifica lá o CNC. O CNC, dentro dessa fábrica que está otimizada nesse nível, é imprescindível. Então, né, se meus processos estão todos conectados, estão todos com sensores, etc., etc.,
eu vou ter que ter lá uma máquina CNC, vai se justificar a utilização dela no processo produtivo. E eu consigo fazer outras coisas, como a simulação das próprias máquinas em si. Então, quando eu vou fazer a usinagem de uma peça e eu tenho lá as minhas forças de corte, eu consigo ver como é que está sendo realizada a minha deformação estática, dinâmica e térmica de uma estrutura, né? Ou quando eu estou, de fato, projetando uma máquina desse tipo. Então, consigo fazer análises de desgaste de ferramenta, assim sucessivamente, quando eu tenho um processo produtivo muito mais interconectado. Então, notem, apesar de que lá na segunda-feira eu estou falando da abordagem Lean, aqui a gente está falando de CNC, e na sexta-feira a gente vai falar de gestão da manutenção, no fim, todas essas coisas, elas estão interligadas e elas fazem parte desse pacote que é os processos produtivos como um todo. Então, é por isso que a engenharia mecânica, ela se entrelaça com a engenharia elétrica nesses pontos aqui, e em tantos outros. Né? Deixa eu ver que horas são. Então, como é que se faz lá, de fato, o monitoramento desse processo de usinagem? Então, os principais fatores... Eu trouxe aqui só para a gente entender um pouco mais, mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Tá? Então, os principais fatores responsáveis por paradas não programadas nos processos convencionais de usinagem são fim de vida prematuro da minha ferramenta, quebra da minha ferramenta, formação irregular de cavacos. Então, é isso que vai levar os meus tornos convencionais a parar em processo produtivo. E a gente já discutiu sobre isso, que parar o meu processo produtivo para fazer qualquer tipo de manutenção ou qualquer coisa que não esteja programada é muito ruim. Então, a única forma de automatizar esse processo com garantia de aumento de produtividade está na inserção, então, de sensores que vão possibilitar o estabelecimento de uma malha de controle que está baseada nas relações de causa e efeito dos processos de usinagem. Então, vamos ver um pouco como é que é essa malha de sensores. Qual que é o objetivo deles? Maximizar os tempos principais, que é tempo de processamento, tempo de setup, assim sucessivamente, evitar o refúgio de peças, evitar a necessidade de retrabalho de peças. Então, o torno CNC ele sempre vai operar da mesma forma, então não vai existir um retrabalho, porque as minhas peças elas vão ser feitas da forma correta na primeira vez. E isso é Lean. Lean não pode existir retrabalho dentro de um processo produtivo. Tu vai fazer alguma coisa, tu vai fazer ela certa da primeira vez. Se não está fazendo certo todas as vezes, tem algum problema. E esse problema tem que ser solucionado para que todas as vezes faça da forma correta. Eliminar problemas de imperícia de operadores e programadores. Então, por exemplo, aqui a imperícia do operador de um torno convencional, vamos dizer, né, o torno CNC elimina isso, mas os programadores também, né, que é quem programa o meu torno CNC. Detectar ali colisões, então eu vou fazer um sensoriamento para que se a minha ferramenta for muito rápida em relação à peça, eu detecto que uma colisão vai acontecer antes do tempo com um sensor e travo a minha máquina para que não aconteça esse tipo de colisão. Detecção de contato, que está similar a isso, detecção de falhas e quebras, desgaste das ferramentas, então os meus sensores têm que trazer essa informação, balanceamento de produção, assim sucessivamente. Então, quais são os requisitos para que a gente consiga atingir esses objetivos? Então, velocidade de resposta, que é a capacidade de interferir no processo de forma quase imediata. Deve ser autônomos e funcionais, ou seja, deve operar de forma independente. Deve ter compatibilidade com diversos tipos de sensores. E o processamento dos sinais dos sensores sem a necessidade de um tratamento de sinal prévio. Né? Então, sem necessidade, não pode ocorrer lá a defasagem do meu sistema. Né? Então, eu preciso que o meu sistema entregue o que eu estou pedindo para ele na hora que eu preciso. E quais dessas grandezas, então, a gente pode monitorar? Potência, força, emissão acústica, vibração, fatores de potência, momento torsor, então, o momento que está na árvore ali do meu eixo, né? Deformação, temperatura, assim sucessivamente. Então, aqui tem um exemplo de um sistema desse, onde eu tenho lá um modelo de referência, tenho os meus sensores, posso ter perturbações do meio, e isso vai gerar um determinado comando, né? Então, que é um sistema comparador, vai comparar uma referência com o que está sendo medido para gerar um comando de saída. Gente, dúvidas? Tranquilo, senhor. Formas do processamento de sinal, então, o reconhecimento de falhas no processo é estabelecido através da comparação de um valor de referência, como a gente falou, estabelecido para um ciclo de usinagem de um determinado componente. Então, eu tenho lá o limite do meu, né, eu tenho uma entrada de sinal no meu tempo, eu tenho um limite superior, que a minha peça ou meu sistema produtivo pode ter um limite inferior,
o que eu estou fazendo vai ter que estar dentro desses dois limites aqui. Se tiver fora disso, vai acusar, vai parar, deu algum problema, minha ferramenta desgastou, meu torno está vibrando muito, o operador não fixou a peça na placa 3 castanhas da forma correta, assim sucessivamente. Então, é assim que o meu sistema vai identificar o aparecimento ou não de falhas. Claro que eu podia abrir isso daqui e a gente discutir muito sobre isso daqui, mas a gente não precisa ir tão a fundo também. Então, o reconhecimento da falha ocorre por um sinal que está deslocado no tempo, são amplificados ou reduzidos pela quebra da ferramenta, encurtamento da peça, ferramenta errada, no preset errado, né? Peças erradas ou fora de dimensões. Então, claro que aqui o exemplo é uma máquina de usinagem e uma máquina de medir por coordenadas, mas quando a gente está falando lá de um torno CNC, isso tudo está integrado, né? Então, eu consigo medir onde está o meu cabeçote em relação à minha ferramenta. Se estiver vibrando aqui, se estiver tendo desgaste excessivo, a minha máquina vai saber que está tendo desgaste excessivo dessa ferramenta aqui e vai acusar para o operador que é hora de trocar. Assim como para uma máquina de medir por coordenadas, CLC também funciona dessa forma, né? Eu também tenho lá. É claro que eu não vou ter um desgaste, mas eu posso ter minha peça presa aqui da forma errada. E aqui é um exemplo de uma máquina que ela é tão automatizada que ela faz a usinagem da peça, aqui então nota, essa peça ela foi usinada, depois que ela foi usinada, veio lá um sensor e mediu as dimensões dessa peça, para saber se ela está dentro do que foi estabelecido mesmo. Então, já uma máquina que além de usinar, ela tem um sistema de medição por coordenadas também, então, um sistema muito avançado. Então, aqui tem um exemplo, né, de um eixo principal com alguns sensores aqui. Então, a medição na árvore, então, pode ser feito esse monitoramento de forças radiais e axiais, monitoramento dos mancais da árvore, detecção e limitação de desbalanceamentos, monitoramento de condições de componentes da máquina ferramenta, detecção de desgaste, balanceamento de peça, assim sucessivamente. Beleza, gente? Eu sei que acho que foi uma aula que eu falei bastante, né? Eu comecei e não parei mais, mas porque tinha uma densidade um pouco maior de conteúdos. Eu até achei que talvez não fosse terminar hoje. Mas enfim, estou aqui aberto para tirar dúvidas com vocês. O que eu queria mais passar para vocês tudo está relacionado uma coisa com a outra. Então, não é porque a gente está estudando CNC que a gente não vai falar sobre linha ou sobre manutenção ou alguma coisa nesse sentido. Os exercícios, então, cite alguns dos objetivos do monitoramento do processo de usinagem, por qual motivo é interessante que as organizações façam um balanceamento do seu processo produtivo e por que automatizar. Gente, dúvidas? Não, professor. Não? Tranquilo, André? Isadora? Todo mundo aí de buenas? Sucesso, gente. É isso que eu tinha passado para a aula de hoje. Vocês, por gentileza, coloquem a